Se você é católico e já ouviu falar de santos e místicos que disseram ter visto almas do purgatório, talvez tenha se perguntado: isso é realmente possível? Estariam eles vendo mortos? E mais importante, isso é aprovado pela Igreja? Antes de continuar, convido você a ficar comigo até o final deste vídeo e compartilhar esta mensagem, porque o que vamos revelar aqui é algo que pode mudar a forma como você entende a fé, a comunhão dos santos e a vida eterna. Este é um daqueles temas que mexem com a imaginação, despertam curiosidade e até causam polêmica, mas que precisam ser tratados com profundo respeito, zelo e base na doutrina católica. A verdade é que desde os primeiros séculos do cristianismo, existem relatos de cristãos, especialmente santos e almas profundamente devotas, que afirmam ter recebido visões de parentes, amigos ou até desconhecidos já falecidos, pedindo oração ou deixando mensagens sobre a vida após a morte. Essas experiências, no entanto, nunca foram tratadas de forma leviana pela Igreja. Ao contrário, sempre houve um cuidado extremo para discernir se se tratava de algo vindo de Deus, de ilusões da mente ou até mesmo de tentações do inimigo. E é justamente esse discernimento que queremos aprofundar aqui. Quando falamos de Santa Catarina de Bolonha, por exemplo, encontramos uma mulher de oração, penitência e pureza que em sua vida mística dizia receber visitas das almas do purgatório. Não eram encontros que ela provocava ou buscava, mas experiências que surgiam enquanto rezava, meditava ou se recolhia diante do Santíssimo Sacramento. Catarina relatava que essas almas vinham com semblantes sofridos, pedindo orações e missas, e que ela, movida pela caridade, se dedicava com fervor a interceder por elas. Mas repare bem, em momento algum Catarina tentava evocar essas almas. Aqui está um ponto essencial, e que diferencia radicalmente a experiência cristã mística de práticas proibidas como o espiritismo ou a necromancia. Na doutrina católica, é Deus quem permite, por razões misteriosas, que uma alma se manifeste a alguém ainda vivo, sempre com um propósito que leve à conversão, à oração e à salvação, e nunca para satisfazer curiosidades ou para transmitir mensagens mundanas. A Igreja, ao longo dos séculos, estabeleceu critérios muito claros para avaliar relatos desse tipo. Não basta alguém dizer "eu vi uma alma" para que isso seja aceito como autêntico. É preciso examinar a vida de quem diz ter tido a visão, verificar a conformidade do conteúdo com a doutrina, observar os frutos espirituais que isso produz, muitas vezes, submeter o caso a diretores espirituais ou autoridades eclesiásticas. Muitos santos como Santa Faustina Kowalska, São Padre Pio de Pietrelcina e Santa Gertrudes, também relataram encontros com almas do purgatório. Mas todos eles tinham uma coisa em comum: eram pessoas profundamente obedientes à Igreja e que agiam com total submissão às autoridades eclesiais, deixando que o discernimento viesse de fora e não apenas de suas próprias impressões. É aqui que a polêmica cresce, quando leigos ou até religiosos, sem a devida formação e acompanhamento, confundem experiências espirituais legítimas com práticas que a Igreja condena. Por exemplo, enquanto a oração pelos mortos é uma das obras de misericórdia espirituais mais recomendadas, a tentativa de chamar ou invocar os mortos é estritamente proibida. Essa proibição não existe por acaso, ela é um ato de proteção, pois abrir espaço para comunicações espirituais fora da orientação de Deus pode atrair enganos, ilusões e até perigos espirituais sérios. É por isso que, ao tratar de visões como as de Santa Catarina de Bolonha, a Igreja sempre ensina que essas manifestações são dons raros, concedidos por Deus para um fim específico e que não devem ser buscados como prática habitual. Santa Catarina nos deixou conselhos valiosíssimos sobre isso. Em seus escritos, ela alertava que o inimigo podia se disfarçar de anjo de luz ou até imitar a voz e a aparência de um falecido para enganar os vivos. Por isso, mesmo quando acreditava estar diante de uma alma verdadeira, Catarina se mantinha humilde e prudente, pedindo sempre que Deus confirmasse por meio de sinais e frutos espirituais.
Essa prudência é uma marca da verdadeira mística católica, não se apegar à experiência, mas sim à obediência a Deus e à Igreja. E é essa postura que diferencia um santo de alguém que se perde no sensacionalismo ou na busca de experiências extraordinárias. E quando falamos em discernimento, é impossível não lembrar que a Igreja, desde o início, enfrentou situações em que supostas visões e mensagens vindas de almas falecidas causaram divisões, confusões e até escândalos. Em alguns casos, a investigação mostrou que se tratava de fenômenos psicológicos, em outros, que havia influências malignas tentando se infiltrar disfarçadas de piedade. É por isso que no Catecismo da Igreja Católica encontramos advertências claras contra a evocação dos mortos, SIC de 2116 a 2117, reforçando que qualquer comunicação com o mundo espiritual fora da iniciativa e permissão de Deus é perigosa e espiritualmente ilícita. Ao mesmo tempo, o Catecismo também confirma a realidade do purgatório e a eficácia da oração e da Santa Missa em favor das almas que lá se encontram, ensinando que esta é uma obra de caridade e de comunhão entre a Igreja militante, nós, ainda vivos, e a Igreja padecente, as almas que se purificam. Esse equilíbrio é fundamental. Reconhecer que Deus pode, em sua soberania, permitir que almas apareçam a certos santos e místicos, mas sem abrir portas para práticas que a própria Bíblia condena. No livro do Deuteronômio, vemos que Deus proíbe a necromancia, a consulta aos mortos e todo tipo de adivinhação. DT 18,10, 12. Essa proibição é absoluta, não porque Deus queira esconder algo, mas porque sabe que o homem, ao buscar contato com o invisível por conta própria, pode ser enganado por espíritos malignos que se passam por almas boas. Já quando é o próprio Deus quem envia ou permite uma manifestação, Ele mesmo garante a proteção e o sentido dessa experiência. É por isso que nas histórias de Santa Catarina de Bolonha, vemos sempre uma postura passiva e humilde diante dessas manifestações. Ela não chamava, não provocava, apenas recebia e respondia com oração e sacrifício. São Pio de Pietrelcina é outro exemplo que reforça esse discernimento. Ele relatava que em seu convento às vezes via almas que pediam orações ou missas. Uma vez, contou que uma alma lhe apareceu para dizer que havia sido um frade daquele mosteiro e que estava no purgatório por negligência nas suas obrigações. Padre Pio, ao invés de buscar diálogo ou detalhes, simplesmente ofereceu missas por essa alma. Quando questionado, ele sempre respondia que a única postura segura diante dessas situações é rezar e entregar tudo nas mãos de Deus. Essa simplicidade protege o fiel do risco de curiosidade excessiva, que pode ser porta para enganos espirituais. Outro aspecto que a Igreja observa é o fruto espiritual dessas manifestações. Se uma suposta aparição leva a pessoa à humildade, à caridade, à oração mais fervorosa e à obediência à Igreja, isso é sinal positivo. Mas se produz orgulho, curiosidade mórbida, divisão ou afastamento da vida sacramental, é um sinal claro de que algo está errado. Por isso, místicos como Santa Catarina de Bolonha, Santa Faustina e Santa Teresa de Ávila sempre colocavam seus relatos nas mãos de confessores e superiores, submetendo tudo ao crivo da obediência. Eles sabiam que a verdadeira revelação de Deus nunca gera independência ou rebeldia contra a autoridade legítima da Igreja. No entanto, vivemos hoje um tempo em que muitos católicos, fascinados por fenômenos extraordinários, correm o risco de buscar por conta própria experiências com o sobrenatural, sem a devida prudência. As redes sociais e vídeos sensacionalistas aumentam essa curiosidade. E não é raro ver pessoas misturando práticas católicas com elementos de espiritismo, mediunidade e até ocultismo, sem perceber que estão entrando em terreno perigoso. É por isso que precisamos repetir o que Santa Catarina e tantos santos ensinaram. O foco deve ser sempre a salvação da alma e a glória de Deus, nunca a busca por visões. E aqui entra uma pergunta que talvez muitos estejam fazendo. Mas então, como saber se uma experiência é de Deus ou não?
A resposta é: pelo discernimento da Igreja e pelos frutos. A pessoa deve levar o caso a um sacerdote, explicar com sinceridade e aceitar as orientações. Muitas vezes, mesmo experiências autênticas são guardadas em silêncio para evitar escândalos ou interpretações erradas. É melhor perder a curiosidade do que perder a alma. Como dizia São João da Cruz, buscar experiências extraordinárias pode ser uma armadilha, pois Deus age com mais eficácia no silêncio, na fé pura e na obediência. Santa Catarina de Bolonha, ao relatar suas experiências com as almas do purgatório, sempre deixava claro que não as buscava e que seu coração estava inteiramente voltado para Deus. Ela descrevia que em momentos de oração profunda ou durante a contemplação silenciosa, podia sentir a presença de almas necessitadas de sufrágio. Essas almas muitas vezes não falavam com palavras, mas comunicavam um apelo profundo por ajuda espiritual. Catarina, então, oferecia imediatamente suas penitências, orações e, sobretudo, a participação no santo sacrifício da missa por elas. Esse é um ponto que diferencia totalmente a experiência católica da prática espírita. No catolicismo, a iniciativa parte de Deus e o objetivo é conduzir as almas à visão beatífica, e não estabelecer diálogos, obter informações ocultas ou buscar consolo humano por meio de mensagens dos falecidos. Outro ponto importante é que Santa Catarina, assim como outros santos, sabia que nem toda experiência espiritual é autêntica. Ela própria narra que por vezes o inimigo de Deus tentava perturbá-la com aparições falsas, que se apresentavam como almas necessitadas. Seu discernimento se dava principalmente pela paz ou pela perturbação que permanecia após o encontro, e pela submissão de tudo ao seu confessor. Quando percebia algo suspeito, imediatamente recorria à oração fervorosa e ao sinal da cruz, pedindo que, se aquilo não viesse de Deus, fosse afastado. Esse comportamento é exatamente o que a Igreja recomenda: humildade, obediência e ausência total de apego a fenômenos extraordinários. Nesse contexto, vemos como a prudência da Igreja não é para sufocar a fé, mas para protegê-la. A história mostra que mesmo santos como Santa Faustina Kowalska, Padre Pio e Santa Teresa de Ávila passaram por rigorosos exames espirituais antes que suas experiências fossem reconhecidas como dignas de crédito. Muitas revelações particulares permanecem sem aprovação oficial justamente porque não se pode garantir sua autenticidade ou porque não trazem frutos espirituais claros. É aqui que você, que está assistindo este vídeo agora, precisa refletir. Quando ouvir ou ler sobre visões de almas do purgatório, pergunte-se sempre: isso leva à oração, ao arrependimento dos pecados e ao amor a Deus? Ou apenas desperta curiosidade e ansiedade? Se for a segunda opção, cuidado. Não é assim que Deus age. As experiências verdadeiras sempre conduzem a um caminho mais profundo de conversão. Se essa mensagem está tocando o seu coração, já deixe um comentário dizendo "eu rezo pelas almas" e compartilhe este vídeo com mais pessoas, para que possamos aumentar essa corrente de oração e salvar almas que estão no purgatório. Além disso, é preciso entender que quando a Igreja aprova uma devoção relacionada às almas do purgatório, ela o faz com base em critérios muito sérios. Um deles é a conformidade total com a Sagrada Escritura e com a tradição. Por exemplo, a oração de Santa Gertrudes, que a tradição piedosa diz libertar 1000 almas do purgatório cada vez que é rezada, é aceita e incentivada, não porque a Igreja tenha confirmado literalmente esse número, mas porque a oração em si é totalmente alinhada com a fé católica e promove a caridade para com as almas. O mesmo vale para as práticas recomendadas por santos, como aspergir água benta em casa oferecendo-a pelas almas, acender velas bentas com essa intenção, e oferecer indulgências plenárias para sufrágio delas. O contraste com o Espiritismo se torna ainda mais evidente quando vemos que na Igreja Católica, não há tentativa de chamar as almas ou de obter mensagens pessoais. A comunicação não é buscada e sim recebida quando Deus permite, e sempre com um fim que beneficia a alma sofredora e edifica o fiel.
No Espiritismo, por outro lado, há uma iniciativa humana em provocar o contato, o que é justamente o que a Sagrada Escritura e o Magistério proíbem. Essa distinção precisa ficar muito clara, para que nenhum católico confunda a piedade com práticas condenadas. Santa Catarina de Bolonha, em suas cartas e escritos, sempre lembrava que a maior caridade que podemos fazer por uma alma é oferecer a Santa Missa. Ela dizia que diante de Deus, 1 minuto de missa vale mais do que qualquer conversa ou mensagem que possamos receber. Essa visão é profundamente teológica e fundamentada na centralidade do sacrifício de Cristo. E é exatamente por isso que suas experiências místicas não se tornaram um culto à curiosidade, mas um impulso para que mais pessoas rezassem e fizessem penitência. A história da Igreja Católica é repleta de casos em que visões espirituais despertaram tanto fascínio quanto polêmica. Desde os primeiros séculos, os cristãos ouviram relatos de mártires que apareciam para irmãos de fé, pedindo orações ou transmitindo consolo. No entanto, já nos escritos dos padres da Igreja, como Santo Agostinho e São Jerônimo, vemos advertências claras. Não se deve buscar contato com os mortos e nem se entregar a curiosidades perigosas. Santo Agostinho, em sua obra, A Cidade de Deus, narra experiências em que Deus permitiu que certas almas aparecessem para a edificação dos vivos, mas sempre deixa claro que se tratam de exceções, não de regra. Nos séculos seguintes, santos como São Gregório Magno reforçaram essa prudência. Gregório, que foi papa, recolheu histórias de monges e fiéis que tiveram visões de almas pedindo ajuda, mas sempre enfatizou que tais eventos devem ser submetidos ao discernimento da Igreja. Ele próprio explicava que algumas visões podem vir de Deus, outras da imaginação humana, e outras ainda do maligno, que tenta enganar e desviar os fiéis da verdadeira fé. Santa Catarina de Bolonha, fiel a essa tradição, sempre entregava cada experiência ao seu confessor e às autoridades espirituais. Ela jamais se colocou como autoridade final sobre o que via ou ouvia, pelo contrário, submetia-se com obediência, mesmo quando isso significava que certas revelações não seriam divulgadas. É essa obediência que a protegeu de erros e a tornou exemplo para nós. Catarina sabia que no caminho da santidade, a prudência é tão necessária quanto a coragem. Outros santos como Santa Faustina Kowalska, também passaram por rigorosos exames antes que suas revelações fossem divulgadas. Santa Faustina, conhecida pela devoção à Divina Misericórdia, teve visões de almas do purgatório, mas seu diário e suas experiências só foram aceitos depois de criteriosa análise pela Igreja. Esse cuidado não é burocracia fria, mas zelo pastoral. Proteger os fiéis contra enganos e contra a mistura perigosa entre fé católica e práticas que se aproximam do espiritismo ou de superstições. E aqui está a verdade que precisa ser dita. O católico que busca visões, mensagens ou sinais por conta própria corre sério risco espiritual. A fé não se baseia em experiências extraordinárias, mas na palavra de Deus, nos sacramentos e na vida de oração. Quando Deus permite algo fora do comum, é para fortalecer a nossa fé e nos mover à conversão, nunca para alimentar curiosidades ou espetáculos. O inimigo sabe disso e tenta imitar. Ele pode se disfarçar como alma necessitada, para ganhar confiança e assim plantar erros ou desviar o coração da obediência à Igreja. É por isso que a Igreja é tão firme em proibir qualquer prática que envolva a evocação dos mortos, uso de médios, sessões ou experimentos espirituais. Tudo isso abre portas para enganos perigosos. Santa Catarina de Bolonha deixou um conselho que ecoa até hoje: se uma alma vier a te pedindo orações, responde com o silêncio da contemplação e com o clamor do teu coração a Deus, e nunca com palavras dirigidas a ela. O Senhor saberá o que fazer. Essa postura garante que o fiel permaneça protegido, porque não está estabelecendo um diálogo, mas oferecendo intercessão a partir de Cristo, que é o único mediador. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a escrever nos comentários: Senhor, que eu nunca me afaste da verdade. Isso não é apenas uma frase,
É uma oração que reconhece que mesmo diante do mistério e do invisível, precisamos caminhar com prudência e fidelidade à Igreja. E não se esqueça, a maior ajuda que você pode dar a uma alma do purgatório não é tentar vê-la ou ouvi-la, mas oferecer a Santa Missa, rezar o Santo Terço, praticar obras de misericórdia e viver a sua própria vida em estado de graça. Essas são as armas que Deus nos deu, e são infinitamente mais poderosas do que qualquer revelação extraordinária. Assim como Santa Catarina de Bolonha, sejamos fiéis, prudentes e obedientes. A santidade não está em buscar sinais, mas em viver o Evangelho com amor e perseverança. E se Deus nos conceder um vislumbre do céu ou do purgatório, que seja ele o centro e não a experiência em si. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas compreendam a diferença entre a verdadeira devoção católica e as práticas que a Igreja reprova. E lembre-se, rezar pelas almas é caridade, buscar contato com elas é desobediência. A prudência é o caminho seguro para a salvação.